ou é eu mesmo que não estou sabendo, mas eu vou explicar para vocês. E quem está com o livro didático, pessoal, como vocês viram nos comentários aí, eu coloquei a página 224, né? Então, pessoal, a Revolução Verde vai ficar sem o slide inicialmente, mas depois dá certo. Tem outros slides que vai complementar. Ó, bem, a parte inicial da Revolução Verde foi um movimento iniciado. Olha onde, gente. Olha onde, meu povo. Será que foi na África? Será que foi na Índia? Será que foi em Bangladesh? Não. Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos uma empresa norte-americana que estava desenvolvendo umas sementes, umas técnicas, umas novas técnicas para alterar a composição do solo, para alterar, né, criar alimentos transgênicos modificados, o DNA. Em vez de eu plantar um milho, uma coisa, sei lá, e de repente esse tomate, vamos dizer milho não, um tomate. E o tomate sair pequenininho, murchinho, um tomate normal, como a gente conhece. Então eu vou criar agora para sair um tomate enorme, um negócio assim bonito. Aí serve, sei lá, todo tipo de frutas, né? Para ter frutas com características quase que de comercial de TV. Aquela coisa, caraca, que coisa, né? Entendeu? Eu vou alterar o DNA para produzir um alimento segundo os padrões que a gente quer ver, porque a gente gosta de ver coisa bonita, né? Um tomatezão bonito, um abacatezão bonito, um negócio murcho, não sei o que. Então, foi criado, foi modificado. E aí essa empresa, gente, ela vai vender isso para o mundo. Período Guerra Fria, né, gente? Pós Segunda Guerra Mundial. Segunda metade do século XX. E aí ela vai pregar o seguinte: nós vamos acabar com a fome no mundo, nós vamos resolver o problema da fome. Tem muita fome no mundo, tem muita gente passando fome, nós precisamos resolver. E a teoria do Malthus, lá do século 17, 16, eita, agora confundiu qual foi o século. A teoria do Malthus dizia o que, pessoal? A teoria malthusiana. Ela dizia que se não fosse resolvida a disparidade entre produção de alimentos lá embaixo e o crescimento da população em descompasso lá em cima, quer dizer, um crescendo em PA e outro em PG, ia ter guerra, ia dar problema. Se não tivesse uma pandemia também para matar uma boa parte da população, lembra lá o filme do Thanos, né? Matando aí boa parte da humanidade para equilibrar os sistemas da Terra, né? Porque a humanidade está acabando com a Terra, então a gente tem que dar um jeito. Então ele disse assim: não tem como resolver. Não precisa ter guerra para matar a galera para ficar igual à produção de alimentos, não. Não precisa ter pandemia, não. E, inclusive tá aí uma pandemia matando uma porrada de gente. E nem por isso, né? Mas o Malthus não existe mais, né? A gente já sabe que não precisava disso para estar equilibrando as coisas. A gente já sabe que o problema é outro. A galera abraçou, os governos do mundo abraçaram esse plano, esse projeto. As empresas começaram a investir. Os agricultores começaram a investir nisso também. Cara, sabe que é bom? Em vez de eu estar vendendo um tomatinho velho com uma carinha velha, vai ser um negócio agora, né? Bonitão, né? Um negócio assim mais. Aí foi as empresas investindo. Aqui no Brasil foi na década de 70, foi pesado, investimento mesmo assim. No período do governo militar houve muitos investimentos, as universidades, pesquisas, desenvolvimento e tal. E aí, galera, ocorreu de fato. O Brasil teve safras recordes. Os grãos em geral, milho, soja e outras produções em geral, não só a questão de grãos, não só a parte de culturas agrícolas, mas culturas também animais, produção de animais também geneticamente modificados. Começaram as pesquisas voltadas até para essa área também, inclusive modificar o ambiente para estar criando esse animal de forma diferenciada. Então foi assim uma mudança, por isso que se chama revolução. Porque hoje em dia não se pensa mais um mundo em que, por exemplo, o Brasil não seja um dos primeiros a estar no topo aí de venda de grãos no mundo. Não se pode pensar mais um mundo sem transgênicos.
um mundo sem a revolução dos alimentos. Produção recorde, tal, aquela coisa toda. Não se pode pensar. Isso é uma característica de uma revolução. Uma revolução quando ela muda uma sociedade de tal forma que aquela sociedade não consegue mais viver sem aquilo. Aquilo se torna inerente a ela, faz parte agora dela. E aí, pessoal, modificou-se a produção de alimentos, a produção, a exportação de alimentos explodiu, no sentido de tomou números estratosféricos, o Brasil se torna aí uma potência, assim como os Estados Unidos, assim como a China em alguns tipos específicos, assim como diversos outros países do México, Argentina, vários países se tornaram potências agrícolas, agroexportadoras. O Brasil vende suco de laranja, vende frango, carne de gado, suíno, porco, né? O Brasil é, tipo aí, tá na área, né? Entendeu? E aí, a fome, gente. Vamos à primeira pergunta, gente. Nossa, que incrível, meu irmão, a produção de alimentos. Nossa, tá uma coisa de louco. Olá, Débora, chegando aí no meio da aula, show. E aí, acabamos com a fome no mundo? Tá resolvido, ninguém mais passa fome no mundo. Tá resolvido porque realmente a ideia do cara lá da empresa norte-americana era show, nós investimos, o negócio deu certo e acabou a fome no mundo. Correto? Não tenho paciência de esperar, né, meu povo? Vocês podiam responder para mim lá, mas não tenho paciência. Mas não resolveu. Não resolveu. Ainda tem gente passando fome aqui no Brasil. Ainda tem gente passando fome lá na China. Ainda tem gente passando fome nos Estados Unidos. Ainda tem gente passando fome em todo o buraco do mundo. Sem falar na África. Se eu dissesse África aqui, meu irmão, aí ó. Aí é que você iria encontrar gente passando fome. Então quer dizer que a questão não é falta de alimentos. Malthus estava enganado duplamente. Porque, assim, primeiro ele previu o seguinte, que se não houvesse guerra, se não houvesse pandemia, se não houvesse uma mortandade em geral da galera, por algum motivo, não haveria equilíbrio entre população e produção de alimentos. Ele se enganou, primeira vez, se enganou porque o homem desenvolveu técnicas de fazer que a população está lá crescendo demais? Tá, mas ele desenvolveu uma técnica que a produção de alimentos acompanhou e inclusive ultrapassou. Beleza. Aí ele diz, aí vai haver fome, aí vai haver guerra por causa de água, por causa de comida, porque não vai ter alimento para todo mundo. Pronto, resolvemos o problema do alimento. Porque ele diz que se diminuísse a população, matando de algum jeito, com guerra ou com epidemia, as coisas iriam se equilibrar, porque ia ficar empate, vamos dizer assim. Sim, hoje nós não estamos nem em empate, nós estamos com uma produção de alimentos até superior à capacidade do que a gente se alimenta. O desperdício de alimento no mundo, meu irmão, é absurdo. É absurdo. E aí o que acontece? Acabou a fome no mundo? Não acabou. Se enganou duplamente. Ele achou que não haveria essa capacidade de a produção de alimentos acompanhar, acompanhou. Ele achou que havendo empate não haveria fome no mundo, errou. O cara furou 2 vezes, né? Ele dizia mais ou menos isso, né? Mas aí, tá morrendo muita gente nessa pandemia. Isso resolve a questão da fome, porque tem mais de 40 mil mortos aqui no Brasil, ou casos, né, mortes agora eu me lembrei foi dos casos, de mortes, eu não lembro agora o número de mortes, mas o número de mortes é elevadíssimo no Brasil, e aí, tá resolvido o problema da fome só por causa dessa pandemia que a gente está vivendo? Não. Então, foi resolvido o problema de alimentos, nós estamos produzindo muito mais, muito, do que a gente, né, precisa. Veja que o ser humano está produzindo tanto alimento que a gente desperdiça. Os alimentos estão num preço acessível, barato.
E a gente compra, às vezes vai no supermercado, compra um melão, compra uma melancia, compra banana, compra não sei o que e tal. Chega em casa, coloca na geladeira e dali estraga. Nós não temos a consciência da importância daquele alimento que não é legal estar desperdiçando. Mas para além disso, gente, o fato de você estar comprando uma coisa que você não vai fazer uso daquilo, você está contribuindo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Melhorou, será? Os meninos estão dizendo que está com eco. Eu baixei o máximo aqui. Se tiver melhorado, aí alguém diga alguma coisa. Pronto, né, gente? Eu acho que tava o fone aqui, devia estar com um pouquinho de volume, aí tava dando eco. Show, show. Valeu, valeu, valeu. Gente, então, o cara se enganou. O cara se enganou duplamente. Nós estamos produzindo horrores. E a fome também está no meio da canela. E nós colaboramos com isso. Eu e você como aluno, eu como professor, a gente como seres humanos réis mortais. Porque às vezes a gente joga a coisa para o outro, mas quando eu compro um alimento que eu não faço uso desse alimento, porque eu não deixo lá na geladeira e se estraga. Ou olha aqui a laranja se estragou, ou olha aqui a banana se estragou, olha aqui, lá vai para o lixo. Eu estou colaborando de alguma forma, de uma fraçãozinha, eu estou colaborando com a fome no mundo. Por quê, pessoal? É a lei da oferta e da procura. No terceiro ano vocês vão estudar isso. Essas relações no capitalismo. O capitalismo ele funciona dessa forma, gente. Quanto mais tem procura por alguma coisa, aquela coisa vai ficar mais barata? Tá todo mundo... Veja agora nessa pandemia que tá faltando muita coisa. Algumas coisas de tecnologia estão em falta, algumas coisas, as máscaras ficaram mais baratas, as máscaras que está todo mundo usando, principalmente nos hospitais, ficaram mais baratas. Os respiradores artificiais ficaram mais baratos? Não, meu irmão, os caras estão se aproveitando. Vixe, tá todo mundo querendo isso aqui? Vou vender ou ganhar agora uma grana aqui. Então, quando há uma oferta ou uma procura muito grande por uma coisa, o preço você influencia sobre o preço daquilo, gente. Então, eu e você não vamos se achar inocente nessa história, não. Se você desperdiça comida, coloca lá no prato. Eu não tenho nenhum prato aqui, mas eu tenho essa bacinha aqui. Digamos que isso aqui é um tacho daquele, que tem gente que come em tacho, né? Não é em prato. Coloca um tacho de comida. Deixa a metade. Tô cheio, tá? Lá vai a mãe da pessoa, parece uma criança, jogar fora. Quando dá pelo menos para algum animal em casa, um pet, um gato, um cachorro, que não coloca realmente para fora, menos mal, é uma ração a menos que eu vou ter que comprar para aquele cachorro, né? Vamos dizer assim, ou para aquele gato, ou seja lá o que for. Mas quando vai pro lixo mesmo, lixo total, nenhuma utilidade. Ou seja, aquelas frações de arroz poderia estar alimentando outra pessoa na tua casa. Aquelas frações lá de feijão. Carne, tem gente que desperdiça até carne. Era para estar alimentando outra pessoa na tua casa. Beleza. Se não houvesse desperdício, teu pai e tua mãe não precisavam comprar a quantidade de alimentos que eles compram. Por quê? Porque haveria uma demanda menor. Em vez de eu precisar cozinhar tantos quilos de arroz por semana, seria menos tantos quilos. Só um exemplo, que eu não entendo muito dessa questão, mas, por exemplo, em vez de cozinhar 5 quilos por semana, não sei se isso é muito ou se é pouco, ela vai só 4, 3. Por quê? Porque não tem um menino velho do buchão em casa que não sabe a quantidade de comida que o estômago dele, o olho é maior do que a barriga, vai lá, coloca, desperdiça tal. Olha, a mesma coisa que eu tô falando, a Bruna tá falando, é o olho maior do que a barriga. Gente, você tá contribuindo com a fome no mundo. Vou explicar. Esse é conteúdo de terceiro ano, mas vocês já podem entender que vocês não são criança, não. Se a minha mãe, em vez de ter que comprar 5 quilos de arroz para semana, ela só precisar comprar 3, então a demanda é menor.
Se cada mãe, agora tu imagina um conjunto, porque é trabalho de formiguinha. Cada mãe de vocês que estão acompanhando, em vez de ser 5, ser 3, coloca aqui, que aqui tem 8 pessoas acompanhando a live. Digamos que essas 8 pessoas seriam 8 mães de família. Então são 8 pessoas que vão fazer compra lá no supermercado. Só um exemplo assim bem tosco. Cada uma, em vez de comprar 5 quilos cada uma, porque cada uma tem um menino rei do buchão em casa que vai desperdiçar e eu preciso de 5, porque os outros 2 vai pro lixo. Em vez disso, em vez de 5, cada uma vai comprar só 3. Faça as contas. 8 vezes 5 daria um valor. Não sei, gente. Sou ruim de matemática. Vou abrir aqui a calculadora. Vergonha, vamos lá. 8 vezes 5 dá 40. Beleza. Agora, as 8, em vez de comprarem... as 8 pessoas, em vez de comprarem 5, eu disse 3, né? Então, 3 vezes 8, 8, 8, 16, 58, 24. Em vez de ser 40 quilos de arroz, serão 24 quilos. Gente, num exemplo tosco aqui, 8 pessoas. Você imagina aí a população brasileira. Você vai à escadinha. População do Graça, imagina aí. Ceará, Nordeste, Brasil, mundo. 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Só que cada um isoladamente diz: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não... Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, é só uma comidinha de nada. O que é isso? A mãe é besteira da mãe e tal. Espero que vocês tenham entendido, né, gente? A coisa não é tão simples assim. A gente está influenciando sim no preço dos alimentos e tal. E se você desperdiça, você influencia muito mais. Porque em vez do arroz ser um preço, ele vai ser, ó, maior, tá bom? Então, só voltando, Revolução Verde é isso. Tecnologias usadas para mudar a produção de alimentos e aumentar a produção. Tamo entendido, gente? É o primeiro entendimento que vocês precisam guardar. Vocês podem confirmar aí no bate-papo. Revolução Verde. Revolução na produção de alimentos. No plantio, na colheita. Produção em geral. Desde quando eu vou lá na sementezinha, a semente coloco na terra, até a colheita para levar lá para o supermercado. Tá bom? Vê só aqui os comentários, pode ser que alguém não esteja entendendo, né? Isso, pronto. Só olhando aqui os comentários. Tomás, corretíssimo. Bruna Brito, perfeito. Vocês entenderam aí o sentido da coisa. Se a gente pensar só que a gente é só uma gotinha do oceano num monte de coisa, a gente vai achar que não é nada a ver. Não tem nada a ver. Mas se você entender que essa gotinha são várias... É você, o vizinho, o outro vizinho. E porque se você mudar a mentalidade, gente, você vai mudar a mentalidade de alguém. Essas 8 pessoas que estão acompanhando essa transmissão aqui, queira Deus, oremos, são 8 mentezinhas que foram modificadas nesse pensamento arcaico, atrasado, ultrapassado e burro. São 8 possibilidades de mudar um vizinho. Tá lá na calçada conversando, tal. Ô, mulher, esse menino vive deixando comida num prato e tal. Aí tá lá o menino de lado. Você é amigo do menino do lado. Aí o que você faz? Cara, faz isso não. Aí faz aquela conversa cabeça e tal. Aí lá vai mais um, ó. Tinham 8 aqui participando, agora vai ser 9, mais o vizinho. Porque alguém daqui comentou com o vizinho e tal. Aí vira tipo uma rede, gente. Uma cadeia. Conhecimento é isso. É um vírus, é quase uma febre boa. Um vírus bom, que espalha conhecimento. Bom? Então, Revolução Verde, vocês entenderam? Ninguém disse nada. Correto, Débora, é verdade. Somos muito egoístas. Seres humanos egoístas. Agora nós vamos falar do Brasil. Eu já apontei alguma coisa do Brasil na minha fala do início, mas tudo bem, vamos lá. Ó. A Revolução Verde no Brasil. Esse fato apenas foi possível no contexto de uma conjuntura política em que o Estado foi o condutor.
Aqui no Brasil foi o Estado, no período militar, que bancou. Eita, vamos comprar semente, vamos investir em faculdade, vamos fazer a coisa acontecer mesmo aqui. O Estado fez. Gente, quando o Estado quer alguma coisa, meu povo, quem era que pensava, gente? Eu, pelo menos, não tinha essa mentalidade. A gente já tinha aqui no Brasil o programa que é o Bolsa Família. As pessoas pobres recebendo uma parcela mensalmente ali, R$ 80, 120, 150 e tal, mas era o máximo. Gente, quem imaginava que o Brasil ia poder pagar milhares e milhões, não sei quantas exatamente, mas milhares eu tenho certeza. R$ 600 para cada pessoa, gente. Aí tem família que é R$ 1.800. Umas é 1.200, né? Aí parece que pode chegar até 1.800. Pra você ver, gente, quando o Estado quer fazer alguma coisa, ele faz, gente, arruma. Arruma, gente, dá um jeito. Quando se tem prioridade resolver o problema de quem tá passando fome, tá passando dificuldade, por que só no período de pandemia a gente olha para as pessoas que estão famintas, que passam dificuldade? E essas pessoas não já passavam fome? Não, foi só com a pandemia? Faz um levantamento, quantas pessoas passam fome no Brasil, que desde Cabral, desde sempre, até índio já passava fome, só brincadeira, né? Entendeu? Aí vem uma pandemia, vamos ajudar o Brasil, mas é porque o mundo todo se movimentou também, o mundo todo é hipócrita também. Não estou dizendo que o mundo lá fora é melhor do que nós aqui, não. Não, é tudo hipócrita também. Fome até o meio da canela lá fora também, aí as pessoas só vêm olhar agora. Ah, tá. Pandemia. Vamos ajudar as pessoas. Não, claro, gente. Que a minha ideia não era que as pessoas não precisassem trabalhar e receber esses R$ 600. Essa não é a ideia. Mas a questão, gente, é que não tem trabalho para todo mundo, meu povo. Não tem trabalho para todo mundo, não tem empresa suficiente nas cidades brasileiras para dar trabalho para todo mundo. Tem gente que mesmo que você faz curso, faz isso, faz aquilo, termina o ensino médio, farra o diabo a quatro, meu irmão, lambe o chão, beija o pé do cara e tal, não consegue um trabalho, gente. É justo o Estado ficar fechando os olhos? É culpa dele, é culpa da pessoa. Claro que tem gente folgado. Não estou dizendo aqui que não exista, não. Panaca, idiotas e tal. Existe pessoa que quer ganhar no mole. A pessoa está bem de vida, às vezes tem a oportunidade, abusa, sai do trabalho. Tem todo tipo de coisa, gente. Mas tem aquele tipo de gente que vai atrás. Tem aquele tipo de gente que se esforça. Tem aquele tipo de gente que faz por onde, mesmo assim a coisa não acontece. E o Estado... nem aí. Deixa eu ver os comentários, gente, porque se for pergunta, né? Ô, Tomás, meu Deus, coisa linda. Eu ainda tenho esperança na humanidade. Quando a gente vê essas coisas, assim, o coração da gente traz um alívio, porque parece que há tanto egoísmo, gente, tanta, né? Sei lá. Aí quando a gente vê esses bons exemplos assim, é lindo, show. Vamos continuar então o nosso conteúdo, pessoal. O Brasil, né? Veja que o Estado, para matar a fome, não. Mas para bancar a elevação da produção de alimento. Por quê? Para ganhar dinheiro. Vai exportar mais soja, vai exportar mais milho, vai entrar dólar. Agora, para matar a fome do pobre, isso dá dinheiro? Isso dá voto? Dá um voto por aqui, por acolá. Mas quando eu financio um empresário, quando eu financio um grande produtor rural, um cara que tem terras que ninguém vê nem o final da terra, aquilo ali eu ganho voto até umas horas, aquilo ali eu ganho uma média com o cara até umas horas, vale a pena, eu vou investir pesado lá. O pobre... quem é que quer matar a fome do pobre, gente? Pobre é pobre. Infelizmente isso dói. Isso dói. Por quê? Porque não era para ser assim. O governo era para ser pro povo e não para uma panelinha. É pro povo. Porque ele é eleito pelo povo. Ele não é eleito só pela panelinha.
Quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, eu fico me pensando, cara, quer dizer que quando quer, os caras vão lá e faz. E tá aqui o problema, tá aqui. Eternamente existe pessoas com dificuldade. Mas ninguém se reúne para fazer um. Vou fazer uma criticazinha aqui. Vocês viram aquela reunião do Bolsonaro? Os palavrões até. Quem foi que falou ali de gente passando dificuldade? Quem foi que falou, inclusive, da doença? Acho que só o ministro da Saúde que falou alguma coisa e tal, mas os outros só estavam falando, era de desmatamento. Ministro do Meio Ambiente, vamos desmatar geral, vamos aprovar a lei aí para liberar geral e tal. Quem é que lembra de quem tá passando fome? Ninguém lembra de quem tá morrendo. Isso é normal, o nosso presidente diz que é normal, é a coisa mais comum do mundo. Isso é lamentável, gente. Mas deixa pra lá, gente, porque às vezes tem algum aluno que pode ser a favor, né, do nosso presidente. Não é legal a gente estar trazendo essas coisinhas assim chatas, né? Entendeu? Até eu acho interessante haver a pluralidade, gente, né? Sim, eu penso de uma forma, alguém pensa de outra e tal. Debate super. Então vou me controlar, né? Para não ficar assim só a ideia do professor, como que fosse a verdade absoluta, né? Então, no Brasil, ó, por meio de investimentos em pesquisas, aí vocês pensem aí, vamos investir em pesquisa, como é que a gente faz para assim, para acabar com a fome no Brasil, né? Vamos fazer assim, colocar assim, uns cientistas para fazer levantamento de dados, qual seria o programa, ou então coloca fiscais para identificar realmente as pessoas que precisam. Vamos gastar pesado, né? Para você também não estar dando dinheiro, ajudando quem não, né? Malaca, o cara que realmente só quer ganhar na moleza e é tipo... Mas vamos identificar realmente aquelas pessoas que se esforçam, os caras que fazem cursos, os caras que estudam, os caras que se esforçam, vão atrás, luta para um lado, luta pai de família mesmo, aquele cara mesmo que vamos lá, vamos dar um jeito, vamos investir nisso, vamos atrás desse povo. Eita, gente, hoje que eu tô, eu vou me controlar. Com a criação de órgãos como a Embrapa, foi criado um órgão no Brasil para fazer estudos, para aumentar a produção de alimentos. Programas e créditos agrícolas. Eu vou só perguntar aqui, porque aqui nesse grupo deve ter alguém que é filho de agricultor. Se eu tiver enganado, ó, assumo na hora, show de bola, eu vou levantar as mãos pro céu e... Gente, que show, olha, tava enganado. Boa, beleza. Se algum dos pais de vocês já recebeu a orientação de um técnico da Embrapa, aqui nesse interiorzão, Nordeste, seca, aqui que precisa... Aqui era que precisava da gente modificar a semente para se adaptar ao nosso solo seco. Modificar o solo, dando mais vitalidade, mais vida, para estar matando a fome. Não é para estar exportando para a China, não. É para estar acabando com a fome, sim, de quem está ali na terra. E tá dando riqueza também, tá dando dinheiro também. Não é simplesmente só comer e deitar e dormir, não. Sim, produzir riqueza também. Se alguém quiser comentar aí, gente... Não, meu pai recebeu um técnico da Embrapa, o cara veio aqui, ajudou, desenvolveu umas técnicas novas e tal, e agora a gente tá produzindo aqui com um manejo diferenciado. Olha, ele ensinou a gente a como fazer e tal, não sei o que. Créditos agrícolas. Isso aí até que a gente vê aqui e acolá. Mas será que no nosso grupo aqui tem alguém que vai dizer? Pra você ver. O Estado, ele bota suas energias numa coisa que não chega na ponta de quem precisa. Entendeu? Beleza, ninguém comentou nada, não sei se aí, no caso, quem cala consente, né? Mas, se alguém quiser falar, pessoal, fica à vontade, né? Inclusive para discordar, pessoal, que ninguém tá, né? Isso aqui não é ditadura não, tá bom? O diferente também faz parte, viu, pessoal? Faz parte do debate, show de bola. No Brasil aconteceu durante a ditadura militar
entre as décadas de 60 e 70 e permitiu que o país desenvolvesse tecnologia própria em universidades, em centros de pesquisas, em agências governamentais e instituições privadas. Gente, uma gama de investimentos de um lado, do outro e tal. Tudo voltado para aumentar a produção de alimentos. Eu não sei se eles tinham a esperança realmente de matar a fome das pessoas no mundo. Eu só sei que eles não conseguiram. Se é porque eles não tinham vontade ou porque o problema da fome é um negócio muito maior que eles não conseguiram. Eu só sei que a minha ideia que eles queriam era aumentar a produção de alimentos e aumentar os... matar a fome mesmo, falharam. Não resolveu. Com as inovações, houve um surto de desenvolvimento agrícola na década de 90. O Brasil se tornou top, mesmo. Produção de grãos no Brasil, transformando o país em um dos recordistas de produtividade e de exportação, porque o negócio é sempre para fora. Parece até que a gente não tem quem aqui precisa. Porque, gente, a lei da oferta e da procura. Se tem gente passando fome aqui e eu colocasse mais alimentos para cá, não visando... Porque claro que os chineses, meu irmão, vão botar mais grana pra... Se o governo não visa só isso, mas visa resolver isso, a fome, então ele vai colocar os alimentos dentro do seu país, o preço vai baixar, o pobre vai ter acesso, porque o alimento vai estar mais barato. Não é obrigado a dar na mão não, mas você pode influenciar que o preço fique mais... em conta, entende? É uma forma, ó, é uma técnica. Isso aí os caras podiam estudar nas universidades. Se reunir os cientistas, e aí, gente, o que a gente vai fazer para estar resolvendo? Não é obrigado só estar dando não, na mão não, mas vamos pelo menos baratear. Vamos fazer campanha para conscientizar os jovens a não desperdiçar também, ajudar a gente a manter os alimentos. Vamos fazer, em vez de... Meu Deus... se reunir e pensar coisas. Eu estou jogando aqui algumas coisas. Agora tu imagina 10 pessoas, 10 cientistas, cara que estuda eternamente, juntos, jogando ideias. Vamos ver a melhor. E aí, o que a gente vai fazer? Aqueles ministros lá da reunião maluca que passou aí na TV, aquela porrada de gente que estava ali reunida, se tivesse focado nisso, resolver isso, gente, o foco é isso. Não é polêmica, não é nada, o foco é isso. Vamos resolver a situação do brasileiro, de quem passa fome. Depois que a gente resolver de quem passa fome, a gente vai para as outras situações, a gente vai fazendo a escadinha. Não começando de cima, de quem não precisa. Problemas bobinhos, parece menino velho do buchão. Coisas, briguinha pro pirulito. Vamos lá. Apesar dos índices recordistas, os brasileiros ainda enfrentam graves problemas sociais, desnutrição, fome e pobreza no meio da canela. Não sei se eu já disse aqui para vocês, uma vez na minha vida já passei fome, não sei se é por isso que eu falo assim tão empolgado, de forma tão, né, alterada. É ruim você acordar, abrir o armáriozinho da sua casa de manhãzinha. Tô narrando aqui a cena que aconteceu comigo. Aí você vai lá no armário, mais vazio do que o teu estômago, né? Só aquele vácuo. Você é criança, aí você vai pra mãe, porque meu pai na época era alcoólatra. Ele gastava todo o dinheiro, né? Torrava tudo com bebida e tal, aquela coisa. E matar a fome, né? Poderia se pensar nisso também. São várias coisas, ó. Vamos proibir a bebida? Aí deve ter uns pingunçozinhos aqui por aqui que não ia gostar muito. Sim, se a gente resolvesse o problema dessas bebidas lícitas, que são chamadas drogas lícitas, porque tem as drogas ilícitas e tem as drogas que são permitidas.
Tem gente que toma socialmente, mas tem gente que, ó, o menino passando fome lá, por quê? Porque o cara não toma social, não sabe o que é tomar bebida socialmente. Vamos educar quanto a isso? Vamos criar associações nas cidades, já que a gente não quer proibir, porque dá dinheiro aonde tem dinheiro, a gente não pode proibir. Mas vamos criar associações para estar orientando esses homens de casa, esses donos de família, pais de família, a desenvolver uma prática de vida mais sustentável para não ter mais crianças passando fome, crianças com traumas dentro de casa, vendo o pai batendo na mãe, que isso tudo afeta na vida em geral também da pessoa. Gente, hoje aqui eu tô só jogando ideias para você ver uma pessoa. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Políticos nós temos outra penca. Uma quantidade enorme de políticos. Agora tu imagina, junta esse povo numa sala para resolver o problema de fome, do alcoolismo, não sei. Essas coisas que acabam afetando as necessidades básicas do ser humano. Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar material escolar. Era a diretora que me dava, gente. Eu passava um papelão. Um papelão, gente. Não sei se tem algum dos meus alunos que passam por isso. Se tiver, quiser me procurar para material escolar, fique à vontade. Professor, olha, não estou tendo caneta, meu pai tá assim, assim, assim. Acho melhor do que tirar, né? Porque já aconteceu aí anos atrás de menino tá tirando as cores das minhas coisas. Isso aí eu não gosto, não. Mas se você me falar, caderno, professor. Lá em casa tá assim, assim, assado, caderno, tal, caneta, material escolar. Nós ganhávamos lá em casa da diretora. Ela recebia material escolar, não para distribuir para os alunos, nessa época não tinha isso. Hoje em dia o menino recebe bolsa, tal, recebe tudo, assim, maior mão beijada, a maior coisa. Na época não era assim, não. Ela recebia material para o funcionamento da escola. Aí desse material da escola ela tirava uns caderninhos simples, não tinha figurinha, né? Aquela coisa de figurinha, não sei o quê. E a gente ia. Nunca deixei de estudar por causa disso. O menino tudo com os cadernos top. Caneta. Eu vou estudar com o que eu tenho, meu irmão. Não é assim não. Quem quiser falar, que fale, meu irmão. A vida é minha, eu vou desenvolver ela. Ter personalidade, cara. Vamos lá. Falta alimento. A última questão aí, gente. Ou é a administração interessada em resolver o problema? A desculpa de faltar alimento não se tem mais. Tem que matar gente para equilibrar a coisa, né? Porque tem gente demais, os pobres têm filho demais, né? Diga, Marcos Vinícius, chegou agora ou é alguma pergunta, né? Então vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Já estamos se aproximando, gente, aqui já estou terminando, eu acho que já deu para entender, né, aí a ideia. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Quais são os aspectos sociais que alteram na sociedade da Revolução Verde, gente? Tem vários aspectos. Desemprego. Porque se eu coloco máquina para trabalhar, porque eu disse para vocês que era tecnologia na produção de alimentos, para aumentar a produção. Uso de máquinas, inclusive, está aí na imagem. Uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos, é um monte de coisa. Alteração do DNA transgênico. É um leque. Não é só um aspecto. Laboratórios com cientistas lá pesquisando e tal, analisando a semente e tal. Fazer essa semente e tal. Uma infinidade de coisas e pesquisas e desenvolvimento de técnicas para fazer que aumente a produção de alimento. Não é só uma coisa, não é só uma ação. Um leque. O que isso causa? Muita tecnologia, muita máquina, tudo muito high-tech. Desemprego. O pai de família vai para o olho da rua, ele não tem terra, ele aluga a terra, ele arrenda a terra.
Ele paga com a produção, ou pagava. E agora chegou uma grande empresa, claro que aqui no Ceará, né, ainda isso não aconteceu, mas Centro-Oeste, região Sudeste e Sul do Brasil, isso aconteceu demais. Você tem sua terra, você trabalha sua terra, você arrendava, quer dizer, não era sua terra, você arrendava do dono da terra, né? Agora chegou um grande empresário que vai comprar tudo, planta só uma cultura só, monocultura, só milho, só soja, só qualquer outra coisa. E quem trabalhava lá? Fica um ou dois. E se souber pilotar, manusear aí, sei lá como é que chama, dirigir um trator. Ou se souber máquinas, né? Manusear alguma máquina, sei lá, ali para tirar leite das vacas, porque é uma máquina, um negócio agora tudo high-tech. A mão de obra agora vai ter que ser qualificada. Você vai ter que fazer curso, meu senhor. Não pode ser analfabeto. Nesse aspecto é bom. Mas e os outros? Porque antes, aquela terra toda, ela servia de trabalho para, vamos colocar aí, 10 famílias. Cada um ficava com uma porção, trocava de dia, pagava com a produção para o dono da terra, ou mesmo a dinheiro. Mas aí agora chegou um e tomou tudo. Aí esses trabalhadores sem terra vão para a cidade, principalmente os filhos, já que não tem oportunidade no campo, vai para a cidade. A cidade também vai ter problema, porque vai haver inchaço das cidades, surgem as favelas no Brasil, surge a violência urbana, e geralmente do negro, né? Então aí o movimento negro, pode observar, gente, as favelas, a maior parte, faça lá uma porcentagem, uma pesquisa, um levantamento, quem é que mora nas favelas? Vai ter branco? Vai, mas veja a porcentagem, quanto de branco, quanto de negro. Porque isso aí já vem desde a libertação dos escravos. Os escravos foram libertos, mas foram só jogados na rua. Se virem, se o governo hoje não faz muita coisa pelo pobre, você imagina lá no século XIX, 1818, que negro era animal, era bicho. Se hoje ainda é considerado, né? De vez em quando alguém tá soltando uma piada para um jogador no campo, chamando um jogador negro de macaco de alguma coisa. Agora tu imagina no século passado. Se hoje é o que é. Se hoje um George Floyd é tratado daquele jeito, no meio da rua. Porque se os caras tratam o negro no meio da rua daquele jeito, agora tu imagina se o cara tivesse escondido, ó. Lá dentro do quartel, ninguém vendo. Tu imagina qual era a delicadeza. Ou, meu amor, seja bem-vindo e tal. Claro, né? Que eu não tô pedindo isso pra se tratar um bandido, um malandro, mas o cara, ele foi abordado na rua, ele não tava armado, gente. O cara não tava assaltando, não tava fazendo nada e tal. Questão de quarentena e tal. Foi abordado daquele jeito. Talvez por ser grandão, o Branquelo ficou com medo, não sei. O cara ia reagir, ia bater nele. Eu não entendo, gente. É uma história assim muito doida. Mas aí fica o cara lá no chão, com um joelho do outro lá. Eu não consigo respirar por 8 minutos e alguns segundos. Até saiu o laudo. O cara morreu de quê? Asfixia. Quem foi que matou? Um branco policial com a mão no bolso, em cima do cara negro. Então, voltando aqui para o nosso assunto. Por que tem muito negro nas favelas brasileiras? Porque já vem de longe, meu irmão. O negro já foi abandonado, ó, desde a libertação dos escravos. Que o Estado nunca fez um trabalho digno de incluir o negro na sociedade. Recentemente vieram uns programas aí que amenizaram, gente, as coisas. E às vezes aí você encontra um negro falando mal do programa que é para beneficiar ele. É de lascar, meu irmão. Você achar um branquinho, mimado, riquinho, falando mal, a gente até entende, porque vai estar atacando o campo dele, da mordomia dele.
do pedaço de pizza que fica maior da sociedade para ele. Tudo bem, a gente entende, fica chateado, discute e tal. Agora, o pobre, fudido, negro, com discurso de branco, cara liso. Ô, meu irmão, te toca, meu irmão. Tu precisa, cara. Aí vamos ler, ó, aí, ó. Revolução Verde trouxe o quê? Desemprego. Não, mas esse povo que vai ficar desempregado do campo, o governo vai ajudar, não vai jogar nas favelas. Nós vamos trazer um programa para amenizar essa... Nada disso, não. Êxodo rural, os trabalhadores saem do campo, vão para a cidade. Crescimento desordenado das cidades, falta essa palavrinha aí. Crescimento desordenado. Surgimento de cortiço, favela, casa por cima de casa, porque quando você não tem dinheiro, meu irmão, você se vira onde der certo. Ou você acha que você sonhou quando era criança, quando eu casar, eu vou morar numa área de risco, perto de um rio, para quando houver uma enchente, uma chuva fora do normal, a chuva vem, leva minha casa e eu fique abandonado e o governo diga que a culpa é minha e depois não sei o que, quem é que sonha com isso, meu irmão? Você não vê nenhum rico fazendo uma casa numa área de risco. Você vai para lá por falta de possibilidades de morar em um lugar digno na cidade, que a Constituição diz que a moradia é um direito constitucional garantido que o nosso governo deveria garantir para toda a população. Eu sei que o governo não tem essa capacidade toda, gente. Tá bom? Eu tô fazendo uma crítica, mas a gente tem que ver o outro aspecto também. A economia não ia aguentar casa para todo mundo. Mas eu tô destacando, tá na Constituição, gente. Tô só falando isso, tá bom? Se é possível, aí é outros 500. Sequência, tecnologia e desenvolvimento de maquinário, veterinários, engenheiros, agrícolas e tal. Tudo isso se desenvolveu no Brasil por causa da Revolução Verde. Surgiu engenheiro de tudo quanto é coisa voltado pro agrícola, né? Formação de centros no interior, centros urbanos, cidades começaram a crescer no interior também. Técnicas agrícolas, indústria, serviços. Modernização agrícola, industrialização do meio rural, máquinas, competitividade, maior produtividade. Vou agilizar aqui um pouquinho, né, gente? Mudança no perfil agora do trabalhador, é o último pontozinho aí, ó. Mudança no perfil do trabalhador, domínio do maquinário agrícola, tem que dominar, tem que saber operar ali a máquina e é a mão de obra qualificada, né? Então, veja como muita coisinha mudou, gente. Ah, mas a tecnologia é bom. Ah, mas tem que produzir mais alimento mesmo. Não vou dizer que não deva ser assim também, gente. Eu só acho que cada coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ponderar aspectos positivos, aspectos negativos. Por exemplo, agora, dessa semana para a próxima semana, nós vamos estar mudando a nossa modalidade de aula aqui. Eu, como professor, vocês acham que seria justo eu só chegar aqui, por exemplo, ó, irresponsavelmente, olha, percebam. Porque se isso acontecesse comigo, era arriscado eu até perder minha profissão. Se eu tivesse esse tipo de postura aqui. Mas os nossos representantes, os políticos lá em cima, fazem e fica de boa. Não acontece nada. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu chegasse hoje, gente, ó, próxima semana, a nossa aula vai ser através do Google Meet. Eu não sou obrigado a nada, vocês se virem aí, pesquisem o que é Google Meet, se virem. Na próxima semana eu vou mandar só o link lá e vocês entrem lá, se virem, tá bom? Ou mesmo que eu não usasse essa palavra, gente, porque aqui eu tô meio que debochado também, tô esticando demais a baladeira, né? Mas mesmo que, vamos lá, sem muito deboche, vamos lá. Gente, ó, na próxima semana as nossas aulas serão pelo Google Meet. Aí eu já sei que vocês não sabem o que é Google Meet. Eu já sei que vocês nunca utilizaram o Google Meet. Alguns não têm domínio nem básico de tecnologia. Usa o celular sim, só para mandar zap, acessar o Facebook e o Instagram, morreu. Se mandar fazer outra coisa, para tudo. A pessoa não sabe se mexer mais pra canto nenhum. Tem gente assim. Aí eu sei disso. Aí eu só chego e diz: próxima semana é no Google Meet. Tchau, até a próxima. Isso seria responsável da minha parte, sabendo como é o meu público, sabendo como é a realidade.
E como eu justifiquei para vocês, eu estou mudando por uma situação, uma circunstância que me obrigou por uma questão técnica. Porque a aula tradicional desse jeito aqui, ela deu um pane. Eu expliquei lá no videozinho para vocês. Mas no meu coração, aquele aperto. Meu Deus, eu vou já estar pedindo os meninos para baixar mais um aplicativo. Sabendo que alguns a memória é tão limitada, uma dificuldade. Aí eu vou forçar. Ah, se vire. Ah, não sei o que e tal. É assim que funciona. E é assim que o governo brasileiro faz. Quando eu digo governo, gente, não estou falando só desse atual. Você pensa em governo em geral. Desde sempre. Toma uma decisão. Porra, deixa pra lá, desculpa o palavrão. Vamos investir em tecnologia? Vamos. E os trabalhadores, cara? Quem é que lembra de trabalhador, cara? Quem é trabalhador? Eu quero saber de dinheiro. Eu quero saber de grana. Eu quero saber de investimento. Eles só não fazem falar assim, meu irmão. Que vocês falassem assim na cara, na lata, a população cai em cima, movimento e tal. Mas nas escondidas é isso. Talvez até apareça um com bom senso e tal. Ei, cara, como é que fica aí os trabalhadores que, né, tava aí e tal. Pois é, ninguém pode agradar todo mundo, né? Nem o Filho de Deus agradou todo mundo, né? Sai com aquela conversa fiada e o trabalhador se vire. Vá morar na favela. Vai encher tua cara de bebida. Vai bater na tua mulher. Tô exagerando, só um tiquinho, claro, tá bom? Vai viver lá em área de risco. Vai construir tua casa de papelão para quando a chuva vier levar tudo. Vai... Entende? Tudo interligado, gente. A vida, ela é uma teia, gente. As coisas, elas estão assim. Às vezes a gente vê as coisas separadas, parece que até que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, tá tudo amarrado. Tá tudo ligado. Mas se você vai dizer isso para um político, é esquerda. Vixe, rotula logo. Lembrando, eu tô falando, a Revolução Verde, ela já vem ocorrendo, gente, desde 1950. Não tô falando só para esse governo. Tô falando geral, genérico. Todos os governos. Desde a segunda metade do século XX. Tá bom? Para você não estar... esquerda. É esquerda. Olha aí, só criticando. Tá bom? Vamos finalizar, gente, que eu acho que eu já me empolguei demais. Quais são os problemas da Revolução Verde para o meio ambiente? Eu falei os problemas da Revolução Verde para a sociedade. É desemprego, é não sei o que, eu falei já é uma porrada de coisa. Agora, e o meio ambiente? Tem problema para o meio ambiente? O que o governante fala? Quero saber de meio ambiente, meu irmão. Quer saber disso? Quer saber meu bolso? Os avanços que vieram junto com a Revolução Verde trouxeram inúmeros problemas para o meio ambiente. Ampliou as áreas cultiváveis. Por quê, pessoal? Essa terra aqui, ela era pobre. A Amazônia, por exemplo. A gente acha que na Amazônia, naturalmente, você pode plantar o que quiser que vai dar, porque lá chove demais. Tem muitos componentes que são importantes ter no solo para se desenvolver determinadas agriculturas que a Amazônia não tem. Por quê? Porque chove tanto que lava o solo, lava, lixiviado. É um solo lixiviado, na geografia chama assim. O que é um solo lixiviado? É um solo lavado demais. Os nutrientes não conseguem ficar no solo, aí se torna um solo pobre. Muito lavado, água demais. Então, faltar água, como aqui no Nordeste é um problema, mas também demais, o solo empobrece. Mas sabe o que acontece? Que a Revolução Verde resolveu esse problema. Ela recompõe esses nutrientes que o solo não tem. Para mim poder plantar milho, para mim poder plantar feijão, para mim poder plantar o que eu quiser. Então aumentou as áreas cultiváveis, porque agora eu não dependo do ambiente natural. Depender em que sentido? Eu não fico limitado, quer dizer.
Se o solo está pobre, eu tenho tecnologia. Tá pobre, tá. Vou representar aqui por essa parte do livro. É quase. Não vou nem dizer o que eu ia falar aqui. Tá pobre, tá. Beleza, o solo. Pois eu vou lá, ó. Incremento esse solo com os componentes que estão faltando. E agora eu posso plantar o que eu quiser. Ampliaram as áreas cultiváveis. Antes não havia agricultura em larga escala, como no centro-oeste, como no sudeste, como no sul, que são terras mais equilibradas, não tem tanta chuva quanto na Amazônia. Tem sim chuva, bem mais do que nós aqui, mas não tanto quanto na Amazônia. A Amazônia é um negócio fora de sério. Por isso que tem o maior rio, né, do mundo, tá lá, Rio Amazonas. É porque é água muita, é chuva mesmo, muita. Então, nós não iríamos para lá naturalmente se não houvesse tecnologia. Mas com a Revolução Verde, você vai. E o desmatamentozinho, ó, tranquilo, meu irmão. Na reunião polêmica lá, tava lá, né? Vamos aprovar leis aí pra tá desapropriando áreas, pra tá, né? Porque o negócio, ó. Alguém fala de índio, porque tem uns índios lá, a terra é deles e tal. O que é índio, meu irmão? Eu quero é isso mesmo, eu quero é dinheiro. O desmatamento de áreas de mata, principalmente de áreas de mata de floresta amazônica. Acabei de falar, né? Desequilíbrio ecológico resultante. Por que há desequilíbrio, gente? Vocês aprendem lá no fundamental a cadeia alimentar, né, gente? Eu não sei se no ensino médio vocês estudam isso também. Esse animal que se alimenta desse, que se alimenta desse, que é tal, tal. Aí faz tipo uma cadeia, né, alimentar, ou teia alimentar também, que é mais ainda abrangente. Se eu tiro, gente, um elemento dessa cadeia, vamos lá. Eu não vou poder segurar 3 aqui, mas vamos lá. Esse vermelhinho se alimenta desse, que se alimenta do outro aqui, dessa vasilhinha. Tá aqui os 3. Ó. E vem esse que se alimenta desse, que se alimenta desse. Ficou desproporcional porque esse é maior, né? Se eu tiro esse do meio, gente, vai faltar alimento para esse. Eu posso tirar por diversos fatores, gente. Por um desmatamento, que eu acabo com o habitat natural daquele que estava aqui no meio. Pode ser o uso de um agrotóxico que prejudique aquele tipo de animal. Porque vai desde micro-organismo até animais gigantes. Então, se eu acabei com esse aqui do meio, ó, vai faltar alimento para esse. Beleza. Vai prejudicar essa população anterior. Beleza. Se faltou o predador desse, porque ele estava aqui no meio e era ele que se alimentava desse, e foi tirado, a população desse animal agora ele vai crescer descontroladamente, porque não existe o equilíbrio natural, porque a cadeia alimentar, ela serve basicamente, ela funciona dessa forma, em equilíbrio. Existe o predador, a presa e tal, um se alimenta daquele, que se alimenta daquele, tal, para haver o equilíbrio, não haver superpopulação de nenhum dos animais. Quando você vê, por exemplo, um determinado animal se desenvolvendo em larga escala, mais do que o normal, pode observar, é porque a presa dele, ó, foi, ó, ou foi tirada de campo ou diminuiu. E aí, ele se desenvolve a mais. Desequilíbrio ecológico. Veio também o surgimento de pragas. Olha, você usa os defensivos agrícolas, agrotóxicos, essas coisas, para combater uma praga, mata um determinado animal e cria outra praga. Porque você tirando você é problema, gente. E a utilização de agrotóxicos, fungicidas, entre outros produtos que são altamente poluentes e trazem risco à saúde. Sem falar que todas essas tecnologias utilizadas, por exemplo, nos frangos, frango da granja, cheio de hormônios,
Tem muita coisa que ninguém sabe, gente. Como é que vai ficar a nossa saúde, meu irmão, daqui a, não sei, 50 anos? Como é que se vai haver câncer aí que ninguém vai saber da onde veio, se veio lá dos hormônios que a gente está comendo do frango, que em vez dele levar 3 meses para se tornar ali, ficar pronto, desde ser de pintinho até se tornar frango, pronto para o abate, que é normal, o quê? 3 meses? Não sei, 2, 3 meses. Com os hormônios, 30 dias. Era um pinto com 30 dias já tá. E se não matar, dá problema. Não pode ficar, não. Ele tem aquele prazo. 30 dias você tem que estar batendo, já tem que estar levando para venda. Gera um desequilíbrio lá. Eu não sei explicar para vocês. Eu só sei que é cronometrado. 30 dias. Né? Naquele período, tem que matar.